Oi, minha galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estão todos bem nessa quarentena, tranquilos, dentro de casa, direitinho? Espero que vocês estejam bem mesmo, tá? Hoje a gente vai começar a ver essa última matéria, tá? Que tá na nossa apostila, se eu não me engano é o capítulo 12, tá? Depois eu até vou confirmar. E a gente vai falar um pouco sobre o que é o estrangeirismo, tá? Que é a matéria que chega pra gente nesse momento, tá bom? E a gente tem a definição aí nesse site aí, dicio.com.br, que é o estrangeirismo. O que é o estrangeirismo, né? É o uso de linguagem, frases ou modos estrangeiros, uma estrangeirice, né? Então a gente tem esse estrangeirismo aí a ver com essa ideia de estrangeiro, né? Que não é próprio do nosso país, que vem de fora, né? E aí eu trago para vocês que, na verdade, o estrangeirismo ele é um fenômeno linguístico, tá? Que ele é pautado no empréstimo de uma nova palavra, expressão ou construção frasal estrangeira para substituir a sua utilização na língua nativa. Então a gente tem um estrangeirismo, basicamente, quando a gente pega palavras de outras línguas, inglês, espanhol, francês, né? Pega palavras que existem em outras línguas, né? Para incorporar ao nosso vocabulário, ou alguma construção frasal também que seja de outra nacionalidade para incorporar o nosso vocabulário, né? E aí vai substituir, de certa forma, a utilização da nossa palavra, nossa língua, por essa outra que veio de outra origem, né? Esse estrangeirismo, então, por algumas gramáticas, ele é considerado, botei para vocês, um método de composição de palavras, né? Então a gente tem neologismo, que é a criação de novas palavras a partir de elementos que a gente já tem na língua, né? A gente tem vários outros, né, processos de composição, de derivação para formar novas palavras. O estrangeirismo, para alguns estudiosos, se pauta, né, é um processo dessa composição de novas palavras. Mas para outras pessoas, para outros estudiosos da língua, o estrangeirismo ele é uma figura de linguagem, tá? E algumas outras gramáticas mais conservadoras, tá? Mais conservadoras ainda, vão tratar o estrangeirismo como um vício de linguagem, tá? Então é basicamente disso que a gente vai falar agora, então, desvendando para vocês o que é o estrangeirismo, tá? Primeiramente, falar para vocês, né, como a gente já falou, para alguns linguistas, né, o estrangeirismo, gente, ele é visto com bons olhos, mas para outros não é, né? Muitos linguistas acham que por a gente estar incorporando a nossa língua, outras línguas, digamos assim, né, o que acontece é que a nossa língua vai estar ameaçada, a gente vai entrar em desuso porque a gente vai estar utilizando expressões, palavras que não são nativas, né? Então, alguns linguistas acham que esses estrangeirismos são prejudiciais à nossa língua portuguesa, porque vão destruir, vão ganhar lugar de destaque e ninguém vai estar mais falando português, digamos assim, né? Mas outros estudiosos acham que não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. A gente vai ter essa incorporação de outras palavras à nossa língua, mas isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso vocabulário, com que o nosso léxico, desculpa, seja enriquecido, né? A gente vai ganhar, então, para esses outros estudiosos, mais formas de expressão da nossa língua, né? Essas incorporações são feitas com algum intuito, né? Então a gente vai ganhar mais flexibilidade da nossa língua. Para eles anda mais nesse caminho da gente ter um enriquecimento do léxico mesmo, né? Garantindo assim novas formas de expressão de acordo com a atualização da nossa língua no contexto da evolução e da globalização. Sim, né? Porque a gente vai ter cada vez mais novas formas de expressão, né? De acordo com a variação mesmo da nossa língua, com a variação linguística e de acordo com a evolução do nosso mundo, né? Muitas palavras que a gente usava até mesmo na nossa língua nativa, pensando assim, a gente usava antigamente e não usa mais. Algumas palavras que a gente fala, que fazem parte, algumas gírias que fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, não fazem parte das gírias do seu avô que tem 70 anos, né? Então a língua também ela vai mudando, né? Ela vai incorporando novas estratégias, vai incorporando novas formas de expressão de acordo com o passar do tempo, né? E de acordo com a faixa etária também das pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo assim linguístico mesmo, tá? E aí eu botei para vocês só para ilustrar, né, essa visão aí formal do que é o estrangeirismo positivamente ou não, né, de acordo com alguns estudiosos. A pessoa fala, detesto anglicismos, isso é coisa de loser. Fora que é totalmente out, né? E aí eu botei pra vocês que o anglicismo, na verdade, é o modo de falar ou escrever próprio da língua inglesa, né? Então aqui, ó, a gente já vê como
esses casos de estrangeirismo já fazem parte mesmo da nossa língua, né, muitas das vezes. Aqui eles poderiam falar, é coisa de perdedor, por exemplo, né? Isso é coisa de perdedor, mas aqui ele já usou o loser, né? Essa significação, ele é um loser. Então aqui esse loser, ele já mostra que está muito incorporado, né? Esse anglicismo na língua portuguesa mesmo. Então, a gente já vê aqui que ele está fazendo uma crítica, sendo que ele já está dentro desse processo mesmo dessa utilização dessa palavra na língua inglesa, né? E aí isso vai confrontar com essas visões ou não, né, que a gente tem aí positivas e negativas sobre esse fenômeno, tá? E aí eu tenho para vocês que para que serve o estrangeirismo, né? Por que a gente faz uso dessas palavras na nossa língua, se a gente tem muitas das vezes palavras exatas, né, para poder utilizar, não precisaríamos utilizar elas. Então, a gente usa o estrangeirismo, ele acontece na nossa língua por diferentes razões, tá? E alguma delas a gente usa porque a gente não encontra na nossa própria língua um termo que possa ser totalmente exato e totalmente sinônimo para realizar a tradução, como por exemplo aqui, ó, jeans, a palavra jeans já veio para nossa língua e a gente não traduziu, né? Não tem um termo exato para traduzir essa palavra. Croissant também não tem um termo exato. Design, spray, né? Shampoo, pizza, iceberg, então são palavras que a gente vai ter, que a gente incorpora no nosso vocabulário, vieram de outra língua, mas que a gente não conseguiu fazer uma tradução pelo termo exato, tá? Então eles podem acontecer por conta disso. E aí eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, ó, que tem a ver com outra história, né? Tomaremos café com croissant, né? Aí a menina entendeu que era companhia de croissants, né? E não com acompanhado, café acompanhado, mas sim que eles estariam acompanhados, uma brincadeirinha, né? E aqui essa palavra croissant, né? Que a gente não conseguiu incorporar, achar uma palavra exata para poder substituí-la na nossa língua nativa. A gente pode utilizar o estrangeirismo também para fazer uma diferenciação ou então trazer uma ênfase para um produto ou serviço, né? Então eu tenho pet shop, eu tenho delivery, eu tenho sale, resort, off, fast food, lan house, então sempre para indicar um produto ou um serviço, né, para diferenciar um do outro, ou então fazer uma ênfase, né? A gente traz essas palavras que vieram do inglês aqui nesses casos, né? Mas claro, a gente pode ter também a gente pensar em palavras francesas e de outras línguas. Até a gente pensar que a nossa língua portuguesa ela não é pura, né? A gente foi colonizada, né, por portugueses, mas a gente teve várias influências também do latim, né, de outros países. Então a nossa língua não é 100% nativa, né? Vale a pena a gente lembrar disso também, tá? Ou a gente pode usar o estrangeirismo para dizer respeito, né, para designar alguma coisa nova, uma coisa que não existe na nossa língua, foi inventada na outra língua e não existe na nossa língua, e de repente se a gente mudar vai ter outro, se a gente traduzir vai ser outro sentido que não vai fazer muito sentido, né, no nosso contexto. Então aqui, para designar algo novo que não existe na nossa língua, como por exemplo, mouse, software, pendrive, hot dog, e-mail, poster, backup, ticket, etc. Né? Então, são palavras que existiram para com determinado fim, né? E aqui a gente tem coisas de internet, né? Ou então pôster, enfim, várias coisas, né? E aqui eu botei aqui como exemplo pra gente pensar esse mouse e rato, né? Até a gente fazendo a tradução, se a gente traduzir o mouse para rato, que é a tradução mesmo de rato, nesse sentido aqui de computador, né? Desse elemento do nosso computador que parece mesmo um rato, mas na tradução fica estranho, ratos exóticos, né? Como tá dizendo aqui para vocês. Então, a gente tem essa designando algo novo, né? Aqui não é rato ótico, rato literalmente, né? Isso aqui parece um rato, digamos assim, mas esse mouse é algo novo que não existia e a gente usa na nossa língua até hoje, né? Não exatamente, a gente não tem uma tradução também exata para ele. Então aqui, ó, algo que não existe na nossa língua, tá? Mouse, aí botei essa coisa aqui engraçada, ó, o ratinho aqui olhando pros mouses, achando que, ó, promoção ratos exóticos, né? Que é mouse, né? E aí ele tá olhando a palavra ratos achando que é ele ou alguém da família dele, né? E aqui, esse charge aqui com essa palavra também, whisky, né? Que não existe na nossa língua, mas acho que também, eu não sei exatamente de onde é a origem dessa palavra, né? Mas não, certamente não faz parte da nossa língua. E aí, vai designar algo novo, tá? Que não existe na nossa língua, mas que a gente incorpora
né? E parece que é um dos usos do estrangeirismo também, tá? Para transmitir um conceito global de forma mais imediata, né? Então a gente usa às vezes o estrangeirismo, né, para trazer algum conceito, né, e a gente não ficar nos estendendo muito, né, falando muito de uma determinada coisa, a gente já chega, né, até por meio de abreviação também, né, gente? A gente usa o estrangeirismo por meio também de abreviação. De repente a gente pega uma palavra que, por exemplo, feedback, né? Vamos pegar o feedback. A gente vai pegar o feedback e aí, até você explicar o que é o feedback, é mais fácil você falar, vou te dar um feedback, do que falar, eu vou ver o que você fez, vou comentar e aí eu vou dizer o que eu achei, né? O feedback seria basicamente isso, né? Mas seria tanta coisa pra gente falar, né? Tanta palavra, que a gente usa esse conceito do que é o feedback por meio dessa palavra da língua estrangeira mesmo, para não ter que ficar explicando, se prolongando muito, né? E se tornar uma coisa às vezes desnecessária, né? E a coisa de falar, por exemplo, selfie, também tirar uma selfie, né? Para não falar tirar uma foto sozinha com a câmera frontal. Então a gente tem essa ideia desse conceito, o que é cada uma dessas coisas, de forma mais imediata, né? Sem precisar ficar usando muitos termos para explicar um fenômeno, né? Então aí eu trouxe para vocês também esse quadrinho aqui, ó. Mamãe, que é sala de estar? É living. Ah, bom. Então, living é mais fácil, mais rápido, né? Esse conceito de living, quer dizer, sala de estar, é mais fácil a gente falar living, né? Do que falar sala de estar, né? Então, tá essa ideia de transmitir um conceito global de uma forma mais imediata mesmo, tá? E aí, a gente vai falar do aportuguesamento. Mas antes da gente começar a falar do aportuguesamento, é bom a gente lembrar que o empréstimo linguístico, ele é muito útil, gente, porque ele mostra também como as línguas, né, como a língua é formada, né, essa diversidade de idioma, né, mostra como os idiomas, na verdade, nasceram das diferentes culturas, né, a partir de vozes diferentes. Então é interessante a gente pensar nesse estrangeirismo, nesse fenômeno, como, na verdade, essa trazer uma diversidade pra gente, nesse sentido mais de diversidade mesmo, né? Porque a língua, gente, a língua, na verdade, ela é um fenômeno social, né? Como assim a língua é um fenômeno social? A língua, ela é que nem uma vestimenta, né? Numa época, a gente já falou isso, mas só pra gente trazer essa ideia de língua, ela ser variável mesmo, é, as roupas que a gente usava, sei lá, nos anos 50 mudaram, não são as mesmas que a gente usa hoje em dia, né? Então a língua, a roupa que a gente usa hoje em dia se adequou ao tempo que a gente vive, né? O que era da moda dos anos 50 ficou sendo nos anos 50, ficou ali. E aí foi evoluindo, né? Diferentes modos de se vestir, diferentes roupas que as pessoas usam, mas agora a gente tem uma roupa diferente. A língua é a mesma coisa, né? A língua ela vai se adaptando conforme o mundo vai evoluindo, conforme vai se globalizando, conforme as novas demandas da sociedade, né? Então, toda essa questão da língua, assim como a roupa, elas trazem essas relações econômicas, essas roupas, essas relações que são culturais, políticas, né? Para, na verdade, tudo isso reflete também no nosso comportamento linguístico, né? Apesar de também a gente pensar na língua também variar com a faixa etária, com a idade com o público, né? Com o contexto social em que a pessoa vive e tudo mais, tá? Claro que se a gente chegar de repente e falar exatamente, vamos lembrar de novo do feedback. Se a gente chegar pro nosso vô de 80 anos e chegar falando, eu vou me dar um feedback desse texto que eu escrevi aqui, talvez seu vô não entenda, né? Então, assim, tem muito a ver com a faixa etária também das pessoas, né? E do conhecimento, assim, de mundo também, tá? De algum conhecimento relacionado à língua inglesa ou de outras línguas também. Então, gente, a gente falou desses casos aqui de estrangeirismo, né? Para não encontrar na própria língua o termo exato para realizar tradução, para diferenciar ou enfatizar um produto ou serviço, para designar algo novo que não existe na nossa língua, para transmitir um conceito global de forma mais imediata. E agora a gente vai falar desse outro fenômeno linguístico também que se chama aportuguesamento. E aí você vai perguntar, professor, o que é um aportuguesamento? E aí eu vou falar para você que os aportuguesamentos são os estrangeirismos, tá? Então são palavras que vêm de outras línguas e vão sofrer a mudança na pronúncia e na escrita para se adaptarem ao nosso idioma, tá? Então a gente tem, por exemplo, algumas palavras que elas realmente vieram de outra língua, como empréstimo pra gente,
mas a gente vai adaptar ela ao nosso idioma local, né? Então a gente vai realizar algumas como é que eu posso dizer? Diferenças não. Algumas adaptações mesmo fonológicas, de escrita também, tá? Então, basicamente é disso, tá? Se eu aí, na verdade, como é que a gente vai usar esse aportuguesamento? Como é que a gente vai fazer uso desses empréstimos linguísticos adoidados, substituindo qualquer palavra da língua portuguesa por uma da língua inglesa, fazendo de qualquer forma? Como é que eu vou fazer isso, professora? Então, gente, cuidado nos vestibulares, nos textos que vocês escreverem, cuidado, tá? Vocês só devem utilizar os estrangeirismos e os aportuguesamentos se for extremamente necessário, se vocês não puderem substituir aquele termo por outro, tá? Então, em muitos vestibulares é considerado barbarismo, tá? Que é um vício de linguagem. Então, não é bom vocês colocarem sempre essa questão mesmo de ficar utilizando palavras estrangeiras ou então aportuguesando ela está desnecessariamente. Só se vocês não tiverem outra escolha, você tiver que falar daquilo ali e você não puder substituir por nenhum termo por nada, tá? Mas se você tiver que usar se aquilo dali, se você tiver que usar aquela palavra ali e você não puder fazer nenhuma substituição na sua língua nativa e você não tiver outro jeito, você tem que falar daquilo de qualquer forma, você vai ter que colocar aquela palavra que não é da nossa língua, tá? Sempre em aspas, tá? Ou em itálico. Então você vai fazer uma letra diferenciada das demais para poder demonstrar que aquela palavra ali ela não faz parte da sua língua nativa, tá bom? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de aportuguesamento, tá? A gente tem o shampoo, que ele pode ser escrito com X, shampoo. A gente tinha o sutiã, que é francês, e a gente adapta, escreve sutiã. A gente tem o balé, né? E aí a gente vai escrever balé. A gente tem o basquetebol, e a gente vai escrever basquetebol. A gente vai ter o futebol, e a gente vai escrever futebol, né? Então a gente está trazendo essa palavra que é de outra língua e está escrevendo, está pronunciando adaptada à nossa língua, né? A gente vai ter o buffet, e eu vou escrever o buffet com acento circunflexo. A gente vai ter o club, e aí eu vou adaptar por clube, né? Então a gente tem muitas palavras que sofrem esse processo de aportuguesamento, tá? Diferentemente do empréstimo linguístico, que a palavra fica no seu. Quer dizer, diferente não, né? É um tipo de estrangeirismo, né? É um tipo de empréstimo linguístico, mas que consiste na modificação da palavra original para adaptação da nossa língua, enquanto que o estrangeirismo ele é só um empréstimo linguístico, a palavra não muda, ela permanece com o seu sentido, ela não muda, e ela, na verdade, não vai ser adaptada, né, de forma nenhuma. A gente pega a palavra como ela está na língua que não é a nossa e coloca ela mesmo na língua que não é a nossa para com determinado fim, né, para trazer ênfase, para poder parecer mais bonito, não sei, para poder simplificar um conceito, né, como a gente viu anteriormente. E basicamente é disso que a gente tem, é disso que a gente trata na aula de hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Vocês saibam que eu tô aqui. Vocês podem perguntar à vontade, tô aqui para ajudar vocês, tá bom? E por enquanto é isso, galerinha. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê daqui a pouquinho com os exercícios lá, tá bom? E é isso. Qualquer coisa é só me perguntarem. Beijinho e tchau, tchau.